Olá, eu sou a Bruna, eu sou uma das integrantes do coletivo Vozes Agudas e eu atuei como assistente de curadoria junto com a Alicia da Vidal, aqui na exposição Primeiro Prêmio Vozes Agudas para Mulheres Artistas, na Galeria Jaqueline Martins. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o trabalho de algumas artistas que trabalham com linguagens múltiplas, porque esse é um dos temas que muito me interessa na forma que eu olho para as artistas contemporâneas. Os Terroristas del Amor, o coletivo de arte do Ceará, foram uma das menções honrosas do Prêmio Vozes Agudas. Elas estão aqui presentes na exposição com 2 trabalhos. Essa série de bandeiras, que fazem parte de uma instalação maior chamada Terra a Terra, e 2 gravuras, sem título. As bandeiras são emblemáticas na produção desse coletivo porque elas trazem algumas dimensões presentes ao longo dos seus trabalhos, como a afetividade, mas também a violência. A produção das terroristas parte de suas vivências enquanto um casal de mulheres lésbicas que moram na região nordeste do país, e elas transformam essas suas experiências diárias que passam do afeto a questões de violência em suas obras. Aqui nesse tríptico de bandeiras, elas trazem alguns dos elementos que permeiam sua produção artística, como a questão dos corpos. A gente consegue ver que tem esses corpos que não obedecem a padrões estéticos de beleza, mas se aproximam muito mais da corporeidade real das mulheres. Então, o que as Terroristas del Amor estão propondo é a violência como uma forma de resposta a toda essa violência estrutural que corpos dissidentes estão submetidos na nossa sociedade. É interessante também na produção das Terroristas del Amor, porque elas são um coletivo e elas trazem essa dimensão da coletividade para suas obras. Então, quando a gente chega nesse espaço e vê essa frase bem grande escrito "fique perto das suas", já provoca na gente uma relação de quem são as minhas, de que grupo eu estou falando, de que grupo elas estão falando e que grupo que eu penso quando eu leio uma frase dessa. É uma artista daqui de São Paulo, da Zona Leste, e ela tem uma produção muito recente. Ela trabalha com crochê sobre superfícies que já existem, sobretudo imagens religiosas. A ideia aqui é questionar visualmente os estereótipos raciais que sustentam a relação sincrética entre o catolicismo e as religiões afro-brasileiras. Então, ou seja, a Maya aplica um crochê que reproduz um corpo negro em cima de uma imagem de uma santa ou de uma orixá que está ali impressa como um corpo branco. Ela conta pra gente que percebeu como muitas imagens religiosas são comercializadas com esse tipo de representação embranquecida. A artista percebeu que essa necessidade de colocar corpos negros nessas imagens religiosas não é uma necessidade só dela, mas também do espectador que olha as imagens e de um público que solicita para ela a produção delas. Então a gente consegue perceber um questionamento também sobre a viabilidade desse processo do sincretismo, Porque quando ela sobrepõe as 2 imagens, a gente pensa se é válido realmente, Se elas funcionam enquanto uma imagem só. Como é que foi esse processo histórico, cultural, que aproximou Oxum a Nossa Senhora da Conceição? Então, também são os questionamentos aí que ela está colocando através da imagem. Outra obra da Mai, que compõe a nossa exposição, é a tela Imagens, a Alma, Adinkra, que foi produzida especialmente. A Mai ela abordou figuras negras e femininas e aplicou sobre uma reprodução da Santa Ceia, do Leonardo da Vinci, que ela achou em um sebo. Então, ela fez essa aplicação, emoldurou, e a nossa escolha expositiva foi mostrar os 2 lados dessa tela, tanto a parte da frente, com a aplicação do crochê, quanto a parte de trás, que traz textos sobre o Leonardo da Vinci e sobre a obra também. O que a gente consegue pensar, olhando para essa obra, é como que as temáticas religiosas são, historicamente, uma temática da história da arte, desde o Renascimento, enfim, a história da arte está muito relacionada com os temas religiosos, e ela está questionando também, como que esses temas eles são reproduzidos pelos artistas, quando ela coloca corpos negros no lugar dos apóstolos e de Jesus Cristo, qual que é essa imagem religiosa que é reproduzida ao longo dos anos, Aqui na exposição, a Mônica,
essa instalação chamada O Caminho do Apetite, que é uma releitura de uma performance que ela fez em 2018. Na performance, a Mônica cozinhava raízes, alimentos que crescem na terra, e servia para o público nesses utensílios aqui que ela mesma produziu, em cerâmica. A ideia da Mônica aqui, então, é traçar uma relação entre um alimento que sai da terra, de um buraco da terra, e entra no nosso corpo por outro buraco, que no caso é a boca. Ela coloca em questão, e o que ela está pensando, é esse caminho que um alimento, que a raiz faz dentro do nosso corpo durante todo o processo digestivo. Como que isso acontece, o tempo que leva esse processo do alimento que sai da terra, passa pelo corpo humano e depois volta para a terra. A Mônica está apresentando também 3 vídeos que representam muito bem essa sua investigação sobre os processos digestivos humanos e não humanos. Boca Dentada e Lagartixa são vídeos curtos que apresentam alguns aspectos dessa digestão. A Ana Elisa Gonçalves é uma artista mineira de Belo Horizonte, com 24 anos. Ela é uma artista multilinguagens e para a exposição a gente está com 2 telas dela. A pesquisa da Ana Elisa gira em torno das relações do corpo e como ele é percebido. E aqui nas telas que ela trouxe para a gente, ela trabalha bastante com a relação entre a textura da tinta e essa textura do próprio corpo, né? Então, quando você olha para elas, você consegue perceber um pouco da volumetria desses corpos através do trabalho com a tinta. Uma das artistas premiadas, ela está presente na exposição com o seu vídeo As Margens do Velha, mas também com 2 fotografias da sua série Catarse. Essa série foi fotografada, o início dela foi no ano de 2020, num período já pandêmico. Nessas fotografias a gente consegue perceber como que as relações entre a fotografia e a autoimagem, elas são muito baseadas pelo olhar definido do Instagram, né? Então, essas fotografias elas foram feitas para serem veiculadas no Instagram, portanto, elas respondem a um formato específico, muda a forma como a gente vai perceber o trabalho da artista. Também foi uma questão para a gente, durante essa exposição, lidar com essas imagens que foram feitas para circularem na internet e transformá-las em objetos a serem expostos no espaço. Aqui a gente tem esse resultado da Massuelen, mas outras artistas também entraram nessa mesma linha, como a Larissa Machada, a Alice